Bom dia, me chamo Fernando Bezerra, sou professor de Química do Colégio Estadual Professora Maria Angélica, da Coordenação Regional de Formosa. Bem, na aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês, dando continuidade ao conteúdo, falando mais especificamente aos meus alunos do primeiro ano, dando continuidade ao conteúdo sobre classificação dos elementos químicos. A gente viu nas aulas passadas alguns conceitos importantes como número de massa, massa atômica, prótons, elétrons, todos esses conceitos, né? A gente está explorando um pouco mais sobre a estrutura do átomo, mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre elementos químicos, fazendo aquela distinção entre esses dois conceitos, né? Coisa que a gente já fez nas nossas aulas passadas também. O que acontece, gente? Falando sobre classificação dos elementos químicos. O ato de classificar as coisas em si é algo já muito antigo, né? A gente tem relatos na internet, nos livros e nas fontes de pesquisa sobre classificações das coisas de tempos muito, muito antigos. Mas falando especificamente sobre classificações científicas, digamos assim, a gente tem os primeiros relatos ali na época do próprio Aristóteles, em que ele fez uma tentativa de classificação dos seres vivos. E a gente data isso como o primeiro tipo de classificação científica. E lembrando sempre aqueles conceitos que a gente já trabalhou nas aulas passadas também, para que a gente diga, né, que algo é científico, ele tem que cumprir uma série de requisitos lá, que a gente trabalhou na aula sobre o método científico. Existe uma série de regras, né, que faz com que a gente considere determinado conhecimento como científico, né? Tem que ter tido uma hipótese, tem que ter tido uma testes, observações, etc. E tudo isso sistematizado, tudo isso relatado, várias pessoas chegando ao mesmo entendimento, de modo que a gente, ok, entende aquilo como científico. O próprio Aristóteles foi o primeiro cara, digamos assim, a trazer uma espécie de classificação de elementos. Só que na época do Aristóteles a gente não falava em elementos químicos, né? Não existia elemento, esse termo ainda não existia, porque na época do Aristóteles a gente explicava, o ser humano explicava as coisas através da existência de quatro elementos, basicamente, né? A gente assumia que existiam quatro elementos e por causa desses quatro elementos, existiam todas as outras coisas, né? Que elementos eram esses? Terra, água, ar e fogo, né? Quatro elementos. E como que a gente explicava algumas coisas? Como que os cientistas, os estudiosos, as pessoas que se preocupavam em explicar os fenômenos da natureza que observavam e tudo mais, como que eles faziam para explicar essas coisas a partir da existência só desses quatro elementos? Então eu vou ali para o computador agora com vocês para mostrar mais ou menos como que essas explicações eram feitas, beleza? Vamos lá. Bem, após a explicação sobre Aristóteles, eu vou continuar no computador também para falar para vocês sobre outros personagens que estiveram envolvidos nessa história de classificação dos elementos, na ordem. Falar primeiro do Johann Doberheiner, né, as suas ideias, mostrar a lei das tríades que ele elaborou. Depois eu vou falar com vocês sobre o Alexandre de Champcourtois e o parafuso telúrico. John Newland e a lei das oitavas. Finalmente, falando sobre Dmitri Mendeleev, que foi o cara mais importante nessa questão de classificação dos elementos, classificação barra organização dos elementos. E mostrar, por fim, para vocês a nossa tabela periódica atual, que é a maneira como a gente utiliza para a organização desses elementos químicos, né, que a gente tem, que a gente conhece, né? E sempre deixando claro que esses elementos sempre estiveram aí, né, ao longo do tempo que a gente foi descobrindo. E o papel desses caras na história foi as ideias que eles trouxeram, né, para a classificação e organização, de modo que permitiu com que a gente avançasse no conhecimento e tivesse informações tão detalhadas e preciosas como as que a gente tem hoje, beleza? Então, vai ser tudo ali no computador. Após isso, a gente vai fazer dois exercíciozinhos, ok? Ali no computador também. Beleza, gente. Então, estamos aqui na nossa aula de base das organizações dos elementos.
como é que Aristóteles explicava, então, alguns fenômenos, né? Então, a base da explicação de todas as coisas na época de Aristóteles era assumir que existiam esses 4 elementos: a água, a terra, fogo e o ar. Beleza. O que acontece? O que Aristóteles dizia? Para a gente explicar alguns fenômenos, né? Olha como fazia sentido algumas coisas que eles falavam e, de certa forma, isso servia para explicar as coisas da época. Então, se Aristóteles tivesse que explicar, por exemplo, por que a madeira queima, ele iria falar do seguinte: a madeira ela vem da terra. A terra ela possui as características de ser seca e fria. Quando a gente ateia fogo na madeira, a madeira perde a característica de ser fria e ganha a característica de ser quente. Por isso que ela se transforma em fogo. Então, olha como servia a explicação, né? Assumir que as coisas eram feitas de água, terra, fogo ou ar e que possuíam essas características, essas qualidades, e quando elas perdiam essas qualidades, elas se transformavam em outras coisas. Era assim que Aristóteles explicava. Beleza, então, gente. Aqui está, então, a ideia que o Johann Doberheiner trouxe para a gente, né? Ele, a lei das tríades deles, basicamente dizia o que, né? Quais foram os tipos de relações que ele conseguiu encontrar, e essa aqui foi o primeiro tipo de tabela que a gente teve, o primeiro tipo de organização que a gente teve dos elementos, em que a gente teve o critério da massa atômica, nesse caso aqui, sendo utilizado, né? Então ele já sabia da época que o cálcio tinha uma massa atômica igual a 40, o estrôncio igual a 87,5 e o bário igual a 137 em unidade de massa atômica. Ele percebeu que se ele pegasse a massa atômica do cálcio e a do bário, somasse, dividido por 2, ou seja, fizesse uma média, a média era aproximadamente e muito parecida com a massa atômica do estrôncio. Então ele pensou, cálcio, estrôncio e bário são elementos químicos semelhantes, que possuem propriedades semelhantes. A mesma coisa ele fez para o lítio, sódio, potássio, cloro, brometo, para o cloro, para o bromo, para o iodo. Todo esse raciocínio foi utilizado para vários grupos de 3 elementos. Percebeu-se então que esses elementos possuem sim semelhanças, e aí ele pôde elaborar então essa lei das tríades. Hoje a gente sabe sim que cálcio, estrôncio, bário, lítio, sódio, potássio, cloro, bromo e iodo possuem sim características semelhantes entre eles. Então, parafuso telúrico do Deschamps-Courtois. Aqui está então um recorte, né, acho que do artigo científico que o Deschamps-Courtois produziu, oferecendo a ideia dele, e eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que ele fazia, né? Qual foi essa organização que ele trouxe. Aqui no parafuso telúrico do Deschamps-Courtois, ele atribuiu aqui, ó, nessa coluna, né, nessa coordenada, as massas atômicas, e aí ele foi colocando os elementos químicos aqui de acordo com suas massas atômicas. O que ele percebeu? Ele percebeu que se você pegasse uma mesma linha aqui, ó, como se fosse o eixo Y, né, de um gráfico, você ia encontrar em diferentes posições dessa linha diferentes elementos. E aí ele sugeriu que esses elementos possuiriam, então, características semelhantes. Eram elementos semelhantes. Lítio e sódio, por exemplo, possuíam semelhança. Ele conseguiu fazer isso para diversos outros elementos, galho, magnésio. Ele foi estabelecer essa relação para diversos outros elementos químicos. E esse parafuso telúrico, então, foi outro tipo de classificação, outro tipo de organização dos elementos químicos que foi muito útil na época em que o Alexandre Deschamps-Courtois viveu, a época de 1800, século XIX. Lei das oitavas do John Newlands. Olha qual foi a proposição do John Newlands, qual foi a ideia do John Newlands. Então aqui estariam então as notas musicais, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aqui estariam os elementos químicos. Ele percebeu então que depois de uma série de 8 unidades, o próximo elemento químico, ele se possuía características semelhantes ao elemento químico acima dele da coluna. Então, esses elementos químicos aqui possuíam características semelhantes, esses aqui, esses aqui, esses aqui, e essas características, então,
Esse tipo de organização, então, foi utilizado para explicar muitas propriedades desses elementos mesmo, que se observavam semelhantes, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o magnésio é sim semelhante ao cálcio, ao zinco, possuem sim semelhanças. O flúor e o cloro são semelhantes também. Então, esse tipo de classificação aqui também serviu para a gente evoluir no nosso conhecimento sobre os elementos químicos. E essa é a tabela do Dmitry Mendeleev. Ele organizou aqui em colunas, né, e linhas os elementos químicos, e os elementos químicos que estão na mesma coluna, de novo, possuiriam então propriedades químicas, físicas, né, semelhantes. E perceba que ele deixou espaços vazios. Esses espaços vazios posteriormente foram preenchidos por elementos químicos, novos elementos químicos que foram descobertos. A base da organização dessa tabela, então, foi a que a gente utilizou posteriormente, o que Mosley utilizou posteriormente, para formular a nossa tabela periódica atual. Essa aqui, então, era a tabela do Dmitry Mendeleev, lá da época do século XIX também, né? Século XIX / século XX. Beleza? Beleza, pessoal. Então temos aqui a nossa tabela periódica atual e a gente vai explorar um pouco aqui dela, né? Quais são as informações que a gente pode extrair dela. Lembrando sempre que essa tabela periódica aqui, então, ela segue a organização proposta por Mosley, né? De número atômico e não de massa atômica como Mendeleev propôs. Porém, a base da organização é sim seguindo as ideias do Mendeleev, assim seguindo a tabela periódica proposta pelo Mendeleev. Na nossa tabela periódica atual, então, vou pegar um marca-texto aqui para mostrar, a gente podemos dizer que a gente tem dois grandes grupos e depois outros subgrupos, né? Os dois grandes grupos que a tabela periódica pode ser separada são o grupo dos elementos representativos e o grupo dos elementos de transição. Elementos de transição é esse pessoal bem aqui, ó, do meio. Toda essa galera do meio aqui, todos esses elementos químicos do meio aqui, a gente diz que são os elementos de transição. Os lantanídeos e os actinídeos, que são esses elementos químicos daqui de baixo, fazem parte desse pessoal daqui dos elementos de transição, porque a linha dos lantanídeos e a linha dos actinídeos é meio que uma linha que foi deslocada dessa região da tabela aqui, ó. Vocês percebem pelo número atômico 56 do bário, o próximo seria o lantânio, de número 57. Então é como se toda essa linha dos lantanídeos e dos actinídeos estivessem entre o bário e o lutécio e entre o rádio e o laurêncio, bem nessa região. Existem alguns motivos específicos para que isso aconteça, mas não vem ao caso agora. Olhando agora para o que seriam agora o grupo dos elementos representativos. É o pessoal dessa região aqui, ó, e dessa região aqui. Então, pega todo esse pessoal aqui, todos esses elementos aqui, e todos os elementos dessa outra região da tabela aqui, juntando eles, a gente tem os elementos representativos. E eles acabam sendo os elementos que a gente mais utiliza, né? Nos livros e para fazer exercícios, etc. Aqui temos, então, na tabela periódica, algumas indicações das classificações, né? De algum desses grupos de elementos que temos aqui. Temos o subgrupo dos metais alcalinos, portanto, que é essa primeira coluna. O subgrupo dos metais alcalinos terrosos, que é a segunda coluna. Outros metais é dito aqui como sendo esse grupo amarelado. Temos os lantanídeos, como eu falei aqui embaixo, os actinídeos. Temos também os metalóides, são esses em verde aqui.
Não, metais, esses em azul, tom de azul, halogênios, que é esse grupo específico aqui, do flúor, cloro, bromo, gases nobres, que é o grupo da tabela periódica, digamos assim, mais importante, eu diria, porque eles adquirem uma importância muito grande quando a gente fala de ligações químicas, vocês vão entender sobre isso lá no segundo ano. E ainda tem aqui uma cor que representa elementos desconhecidos. Nesse caso aqui a gente ainda não tem, né? Essa tabela periódica ela está atual, então os últimos elementos que eram desconhecidos eram esses daqui do final da tabela. Porém, a gente conseguiu já catalogar algumas informações sobre eles. Todos os elementos que possuem esse símbolo de radioativo são radioativos, portanto. E aqui estaria então a legenda, né, para os subgrupos da tabela periódica. Então, qual é a ideia aqui nessa nossa tabela periódica atual? É a gente perceber que ela é organizada em grupos específicos, ela é classificada em grupos específicos. Esses grupos específicos, o que que diz? Cada coluna aqui representa justamente os elementos químicos que possuem propriedades químicas físicas semelhantes, né? Então a gente vai ter semelhanças acontecendo tanto na coluna quanto em linhas também, né? Outra coisa que a gente pode extrair aqui da tabela periódica, e que a gente percebe, na verdade, da tabela periódica, é que ela segue uma ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, ordem crescente de número atômico, e que o número atômico representa justamente a quantidade de prótons que cada elemento possui. Beleza? Então tá bom, galera, vamos fazer alguns exercícios para praticar isso aqui. Beleza, pessoal, agora que a gente já viu um pouco sobre a história da classificação dos elementos, as bases das organizações, a gente vai fazer agora dois exercíciozinhos para praticar um pouco sobre esses conhecimentos que a gente praticou nessa nossa aula, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos fazer então aqui dois exercícios para praticar os conceitos que a gente viu na nossa aula. Nesse primeiro exercício a gente tem uma tabela periódica genérica aqui, e a primeira perguntinha, né, pede para a gente indicar o calcogênio de maior número atômico. A gente sabe que calcogênio é essa coluna 16 aqui, né? E o maior número atômico a gente pode identificar pensando da seguinte forma: o número atômico ele cresce da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. Então, P, dentre os calcogênios aqui, seria o que teria maior número atômico. Então, o elemento químico P seria a resposta da alternativa A. Em B, está pedindo para indicar o metal alcalino de menor número atômico. O metal alcalino é essa primeira coluna. Lembrando que o A não seria classificado como metal alcalino, porque A representa hidrogênio. Hidrogênio não é metal alcalino, é uma classificação à parte, né? Então a gente teria B como sendo o metal alcalino de menor número atômico. E qual é o elemento que apresenta propriedades químicas semelhantes ao elemento P? É o elemento químico O, né? Porque a gente sabe, como eu falei durante a aula, que os elementos químicos com propriedades semelhantes, eles estão na mesma coluna. Então, qual é o que está na mesma coluna do P? É o elemento químico O. Então, o elemento químico O apresenta propriedades químicas semelhantes. Beleza? E resolveríamos as duas questões assim. Beleza, gente, para finalizar nossa aula, então, só mostrar aqui para vocês quais foram os livros que eu utilizei para preparar essa aula, né? O livro digital que eu já disponibilizei para vocês do Usberg Salvador, Química, ok? Vocês podem consultar lá. E também o livro Ser Protagonistas. Foram esses dois livros que eu consultei para nossa aula de hoje. Alguns vídeos do YouTube também, de canais de professores do YouTube, que eu também posso estar disponibilizando o link para vocês. Isso tudo pode estar lá no site da escola, na plataforma que a gente está utilizando, beleza? Então, estudem aí, tirem as dúvidas com o professor assim que as tiverem. Valeu!